tudo bem? Oi, gente! Então, agora a gente vai começar a sexta live da Maratona RTD20 e hoje a gente vai falar sobre a rotulagem de transgênicos. Então, sim, esse assunto que vocês vivem me perguntando, vocês têm muitas dúvidas sobre ele, chegou o dia, vamos devorar essas legislações e eu vou responder o máximo de dúvidas que eu conseguir para vocês, tá bom? Oi, Mel, boa noite. Boa noite, gente. Eu confesso que eu fiquei bem em dúvida sobre como eu ia fazer essa live para vocês, porque é um assunto um pouquinho complicado. Acho que complicado não é bem a palavra, mas é um assunto que foge um pouquinho do que a gente está mais acostumado a ver, do que diz as legislações gerais. Então, a rotulagem de transgênicos é algo bem específico e eu não sabia muito bem se eu trazia em forma de aula, se eu trazia só pontos principais, mas como é um assunto que vocês esperaram bastante e me pediram bastante, eu resolvi fazer assim, ó. Eu tô com as 3 principais legislações que tratam sobre esse assunto aqui abertas. E eu acho que eu vou lendo mesmo ponto a ponto dessas legislações e a gente vai discutindo sobre elas. Inclusive eu trouxe aqui também uma embalagem de um produto transgênico e conforme a gente for falando sobre os pontos, sobre os artigos, sobre os incisos das legislações, eu vou mostrando aqui nessa embalagem também e a gente vai vendo se a rotulagem está correta ou se não está correta. Pelo que eu olhei aqui, acho que vai ser um bom exemplo, porque eu acho que é uma rotulagem bem correta, sim. Então, vocês também me pedem para mostrar rótulos corretos, né? Rótulos 100% corretos, é bem difícil. Mas acho que no caso de transgênicos, esse aqui vai ser um bom exemplo, tá? Eu anotei também algumas coisas que são importantes dizer, então vamos ver como essa live vai correr, gente, tá? Eu confesso que eu fiquei pensando bastante em como eu ia trazer esse assunto aqui. Me pareceu a melhor forma, sim, e espero que vocês entendam e que eu realmente consiga tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, começando, para quem gosta de anotar legislações, quais a gente vai ver aqui hoje? Decreto 4.680 de 2003, tá? Esse decreto vocês vão achar lá no site do Planalto mesmo. Instrução Normativa Interministerial, então é uma INI, número 1 de 2004 e portaria número 2658 também de 2003. Então essas legislações saíram uma seguidinha da outra. E é basicamente assim, o decreto 4.680, ele regulamenta a rotulagem de transgênicos. Então, ele é a fonte principal, ele é a principal legislação. A INI 1, ela traz mais alguns detalhes sobre o decreto, então ela complementa esse decreto. E a lei 2.658, ela trata exclusivamente daquele símbolo de transgênico, né? Esse aqui, esse Tzinho dentro do triângulo. Então, as especificações sobre esse símbolo vão estar lá na Lei 2.658 de 2003, tá? Essa lei é do Ministério da Justiça e a INI envolveu o ministro da Casa Civil, do Estado de Justiça, da Saúde e do MAPA, né? Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por isso que é interministerial, foi vários ministérios juntos e não somente um. E aí, a gente já começa também com quem regulamenta transgênicos, quem é responsável por fiscalizar. Na verdade, gente, tanto o MAPA quanto a Anvisa são responsáveis por fiscalizar transgênicos, tá? Então, cada um cuida de uma parte. A Anvisa cuida mais do símbolo e o MAPA cuida mais da porcentagem, dessa fiscalização do produto em si. Mas a gente vai ver isso aqui porque tá falando nas legislações. Então eu vou começar aqui com o decreto 4.680
No primeiro artigo, ele já diz que esse decreto regulamenta o direito à informação, e é muito importante a gente ter isso em mente. Então, o direito à informação, assegurado pela Lei 8.078 de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal. Então, alimentos destinados ao consumo animal entram aqui também na mesma legislação, que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais normas aplicáveis. Então, OGM, né, organismo geneticamente modificado, todo produto que tem OGM é transgênico, tá, gente? Então, é mais ou menos como se fosse a mesma coisa, mas não é, mas é como se fosse. E aí já vem o artigo 2º, que é um que surge muita dúvida, que diz assim: na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite de 1% do produto, o consumidor deverá ser informado da natureza transgênica desse produto. Então, em legislação diz 1%. Mas a gente sabe, ou pelo menos a maioria sabe, que esse limite de 1% não existe mais, gente. E aí, seria o correto. Mas eu entendo, pelo que eu estava pesquisando aqui, que eles estão tentando reverter ainda essa decisão de qualquer limite precisar declarar e rotular como transgênico. Acho que voltou, gente? Mal começou a minha internet, já começou o showzinho dela. Eu não sei o que fazer mais, de verdade. Eu não sei mais o que fazer. Vamos ver, eu coloquei no 4G aqui, vamos ver se melhora. Mas o que eu tava falando? Daquele limite de 1%. É aqui, gente. Foi a minha internet que deu ruim, tá? Pra quem tá falando, travou, acho que é lá. Foi aqui. Foi a minha. Agora voltou? Voltou, né? Tá. O que eu tava falando? Que na legislação, tanto aqui no decreto 4.680 como na instrução normativa interministerial número 1, eles ainda tratam como a necessidade da rotulagem de transgênicos quando tiver acima de 1% desse alimento ou desse ingrediente transgênico no produto final, tá? Mas, atualmente a gente não trata mais assim. E aí, me perguntam, tipo, Aline, mas não alterou lá a legislação, ainda tá escrito 1%, não tem nenhuma atualização. Realmente não tem. Pelo que eu andei vendo aqui na internet, de decisões e tal, eu entendo que a indústria ainda tá tentando reverter isso. Então, eles não aceitaram ainda essa decisão, eles estão tentando reverter, mas o que a gente tem atualmente é que sim, a gente precisa rotular qualquer quantidade. E onde a gente pode ver isso? Lá no site do MAPA mesmo, na parte de rotulagem de OGM, tá escrito assim, ó: conforme decisões proferidas nos autos das ações civis públicas, número tal e tal, então foram duas, uma do Piauí, uma do Distrito Federal, os estabelecimentos que fabricam ou manipulam alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, então a decisão vale para os dois, que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, nos termos do decreto 4.680, então todos os alimentos que se enquadram nesse decreto devem informar nos rótulos desses produtos a existência de OGM em qualquer percentual, mesmo inferior a 1%. Então essas são as decisões que são válidas hoje. Eu até abri uma decisão do ministro Edson Fachin, lá no STF, no site do STF, dá para encontrar essa decisão. Eu até tô com ela aberta aqui, mas, gente, assim,
não é das coisas mais legais e mais fáceis de ler, porque apesar da gente estar acostumado a trabalhar com legislação, isso aqui são votos e decisões de ministros, então é bem naquela linguagem jurídica, com um monte de termo que a gente não entende. Mas o que deu para entender é que isso aqui, na verdade, esse que eu abri, era a ABIA, né, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, tentando revogar a decisão deles, dessa questão de 1%, e eles negaram isso, então eles negaram esse recurso, por entender justamente que, como diz lá no início do decreto, isso é direito à informação do consumidor. Então, por que o consumidor tem que ser avisado somente se tiver a partir de 1% e não em qualquer quantidade? Então, isso é o que está valendo hoje. Essa questão do 1% atualmente está pausada e a gente tem que rotular sim transgênico a partir de qualquer quantidade, qualquer porcentagem tem que ser informada. Tá? Então, como eu disse, essas decisões estão lá no mapa. E também tem um ofício circular, que é o ofício número 386 de 2019 do mapa, que é já da atual ministra, da Tereza Cristina, onde, entre outras coisas, na ementa desse ofício circular está escrito: rotulagem de transgênicos, decisão judicial vigente determinando à União a obrigatoriedade de exigir e fiscalizar todo e qualquer produto geneticamente modificado ou contendo ingredientes geneticamente modificados, inclusive no que refere à rotulagem, independente do percentual. Então, tem um ofício também da atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dizendo que é preciso fiscalizar e rotular todo e qualquer ou alimento que seja OGM ou que contenha ingredientes geneticamente modificados, qualquer que seja a porcentagem, tá? Então, isso tá vigente, gente. Então, é real esse negócio do 1%, tá? Então, essa partezinha aqui do artigo 2, que fala sobre número do ofício. Ofício número 386 de 2019. Ofício 386 de 2019. Ele é de 11 de junho de 2019, tá? Então, esse artigo 2 aqui, ele tá falando basicamente que a gente tem que rotular tanto alimentos para consumo humano quanto animal que contenham ingredientes ou que sejam alimentos geneticamente modificados a partir de 1%. Então, a gente só esquece esse 1% e entende hoje que é independente da quantidade, tá? Aí ele fala aqui, tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura. Então aqui, gente, diferente de outros casos de legislações de rotulagem, que é só para produtos embalados, na ausência do consumidor e vendido como pré-medido, aqui não entra nesse caso. Aqui entra também os produtos embalados, mas também vendidos a granel ou in natura. Então eu vou precisar fazer esse alerta, né? Dar essa informação, mesmo quando for a granel ou in natura. É preciso prestar atenção nisso, porque a gente está acostumado a rotular somente quando tem uma embalagem, né? Um rótulo ali que é comercializado já pré-medido e tudo mais. E nesse caso dos transgênicos, tem que prestar atenção porque a granel e in natura entra também. O rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá constar em destaque no painel principal e em conjunto com o símbolo a ser definido mediante o ato do Ministério da Justiça. Então, esse símbolo, que é esse triângulo do transgênico aqui, que foi definido lá na Lei 2.658, justamente do Ministério da Justiça, uma das seguintes expressões. Então, junto ao símbolo, a gente precisa ter uma das seguintes expressões.
o nome do produto transgênico, ou então contém, e aí o nome do ingrediente ou dos ingredientes transgênico ou transgênicos, ou então produto produzido a partir de, e aí o nome do produto transgênico. Então aqui nesse caso, ó, como que eu entendo? As pessoas me perguntam, qual que eu vou usar tal? Então, gente, o nome do produto transgênico, a gente vai usar quando aquele produto em si for transgênico. Então, vamos pensar que eu tenho milho de pipoca transgênico. Qual é o meu produto? É o milho, e ele é transgênico. Então, eu vou escrever milho transgênico. Agora, como é o caso aqui, ó, contém, e aí nome do ingrediente ou ingrediente transgênico. Quando o que for transgênico no meu produto for um ingrediente, não o meu produto inteiro, aí eu vou escrever contém, por exemplo, milho transgênico. Ou então, produzido a partir de milho transgênico, né? Então aqui, ó, é que vocês vão ver espelhado porque eu tô com a câmera frontal. Mas tá escrito, ó, junto do triângulo, que é o símbolo definido, contém milho transgênico, porque isso aqui não é um milho, né? Ele é um salgadinho de milho, então a base dele é milho, mas eu tenho também outros ingredientes. Então tá escrito contém milho transgênico, ó. É que vai ficar espelhado pra vocês, mas tá vendo? Contém milho transgênico do lado aqui do símbolo. Certo? Então tá ok essa rotulagem. Aí depois disso vem aqui. O consumidor deverá ser informado sobre a espécie doadora do gene no local reservado para identificação dos ingredientes. Então aqui não diz muita coisa, né? Mas se a gente for lá na Instrução Normativa Interministerial número 1, ele fala melhor sobre isso aqui. Então, ó, aqui, deixa eu ver. Ó, no item 3.1.2 da INI 1, tá escrito assim: deverá ser informado no rótulo o nome científico da espécie doadora do gene responsável pela modificação expressa do OGM, sendo facultativo o acréscimo do nome comum quando inequívoco. A informação deverá ser feita da seguinte forma: após o nome do ingrediente, no painel principal ou nos demais painéis, quando o produto for de ingrediente único. Então, por exemplo, de novo, se eu estivesse comercializando milho para pipoca, que aí o meu produto é só milho e ele é transgênico, primeiro, eu não obrigatoriamente preciso ter uma lista de ingredientes. Aí é uma questão lá da RDC 259, produto de ingrediente único, a gente não precisa declarar a lista de ingredientes. Então já começa por aí. Eu não precisaria ter uma lista de ingredientes e acredito que por isso eles dizem que quando o produto é de ingrediente único, eu posso declarar esse nome científico da espécie doadora do gene que causa a modificação genética no painel principal ou nos demais painéis. Então, não precisa necessariamente ser no painel principal, tá? Mas, quando eu tiver uma lista de ingredientes, tem que ser após o nome do ingrediente. Gente, após o nome do ingrediente. Não tá escrito que eu posso pôr um asterisco e colocar o nome depois. Não tá escrito que é abaixo da lista de ingredientes. Tá escrito após o nome do ingrediente. Então, é o caso que tá aqui nesse salgadinho que vocês vão ver espelhado também. Ele tem lista de ingredientes e ele não é um ingrediente único. Então, ele é feito com milho, óleo misto vegetal de palma e soja e sal. Então, aqui depois do milho, que é o ingrediente transgênico, tá escrito o nome das duas espécies doadoras nesse caso aqui. Pra vocês conseguirem ver melhor, eu vou pegar o celular e vou virar a câmera. Se bem que eu nem sei se vocês vão conseguir ver melhor, porque tá tão amassadinha essa embalagem. Mas vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui. Opa! E virar a câmera. Então, aqui, ó. Ingredientes. Aí, tá ali milho. Aí tem o nome das duas espécies doadoras.
e depois continua a lista de ingredientes normalmente. Então, é assim que deve ser feito quando eu tenho uma lista de ingredientes, certo? E aí, se fosse só milho, como por exemplo milho para pipoca, eu poderia colocar essa informação ou no painel principal ou em algum outro painel, desde que ela estivesse lá, tá? A Cris perguntou, e como deve ser declarado para o consumidor nas lojas de grão? Tem aqui, Cris, é o próximo item, já vou chegar lá. E quando na lista dos meus ingredientes, por exemplo, óleo de soja que contém soja, junto com esse símbolo, coloco contém soja transgênico? Se o seu óleo de soja for de soja transgênica e se no seu óleo de soja ainda tiver o gene doador, sim. Porque é isso, gente, tem que, apesar desse limite de 1% ainda não existir, o gene doador tem que estar presente no alimento, tá? Então, sim, se o gene doador da soja, do seu óleo, tiver presente no seu produto, você tem que rotular como transgênico, tá? E aí você vai fazer exatamente isso. Contém soja transgênica e depois do óleo de soja você vai escrever o nome da espécie. Opa, pulei um monte. No site da CTN Bio tem a lista de espécies transgênicas aprovada no Brasil. Sim. Como saber, gente? Análise, tá? Esse é um caso que tem que fazer análise para saber qual é o gene, se tem o gene transgênico, enfim. Isso é análise mesmo, não tem outro jeito. Alguém vai precisar fazer análise, ou o seu fornecedor, ou você, mas, tipo, análise tem que ser feito. No caso de ingredientes compostos OGM, tipo uma margarina com base de óleo de soja e que não represente 25% do produto, e, portanto, não precisa abrir a lista de ingredientes. Como declarar? É uma boa pergunta. Eu acredito... Como tá escrito assim, ó, após o nome dos ingredientes, eu acho que você colocaria margarina e aí entre parênteses o nome do gene doador. Igual aqui tá milho e entre parênteses o gene doador, eu acho que você colocaria margarina e o nome do gene doador. Tá? Eu acredito que seja assim. Pelo menos é como eu faria. Como eu sei que o gene doador está presente no alimento proveniente da soja? Análise. Quando tenho 2 ingredientes base transgênico, coloco os 2 próximos ao triângulo? Sim, como se, por exemplo, você tivesse milho e soja transgênico, você escreveria contém milho e soja transgênicos. E aí, na hora de declarar na lista de ingredientes, depois do milho você colocaria o nome das espécies do milho e depois da soja colocaria o nome das espécies da soja. Beleza? Ó, Cris, aqui. No item 2.2.2, quando não é o caso de se ter um rótulo. Item 3.2.2 da INI1, tá? Deverá ser informado no expositor ou no local imediatamente a ele contíguo, de forma permanente e visível, em caracteres de tamanho suficiente para ser facilmente legível e identificado, o nome científico da espécie doadora do gene responsável pela modificação expressa no OGM, sendo facultativo o acréscimo do nome comum quando inequívoco. Então, quando você tem ingredientes em natura ou a granel, você precisa informar no expositor ou no local imediatamente a ele contíguo, tá? Então, precisa pôr no expositor, alguma placa, em algum lugar ali que seja visível, legível, e que esteja junto àquele alimento que é transgênico, ou também informar o nome da espécie doadora como se estivesse num rótulo, mas daí você vai colocar onde aquele alimento está armazenado, exposto, enfim, tá? Quando for o caso de a granel ou in natura sem rótulo.
em um alimento que tem lecitina de soja, por exemplo, contém derivado de soja transgênica ou contém soja transgênica? Dani, você tá confundindo rotulagem de transgênico com rotulagem de alergênicos, tá? Então são coisas bem diferentes. Você só vai falar contém derivados de soja para alergênicos. Aqui em nenhum momento ele falou para você diferenciar se é derivado, se é a própria soja, nada disso. Então você vai falar soja, tá? Ele nunca te deu a opção de derivado. Cris, ótima explicação, obrigada, tenho que ler isso de novo. Cris, você é aluna do vídeo de rotulagem, tem uma aula falando sobre transgênicos lá, mas essa informação que eu acabei de te dar também tá na Instrução Normativa Interministerial 1, tá? Item 3.2.2. Então, seguindo aqui no decreto, pode acontecer do fornecedor declarar o gene transgênico e não ter feito a análise do produto final? Acontecer pode, né? Talvez ele pegou da matéria-prima dele e simplesmente replicou para o produto. Pode acontecer, pode acontecer. Mas não acho difícil, na verdade. Eu não sei porque as pessoas não fazem análise das coisas, gente. Eu sei que, custa dinheiros, mas tem que fazer, né? Mas pode acontecer. Mas no fim, assim, né, dos males o menor. Pelo menos ele tá optando em declarar e não fingir que nada aconteceu e não declarar. Mas o ideal é que se faça análise. Então, o consumidor tem que ser informado sobre a espécie doadora do gene no local reservado para a identificação dos ingredientes, isso é o que está escrito no decreto. Aí a gente viu que lá na INI eles deram mais detalhes sobre isso, que tem que estar na lista de ingredientes, logo depois do ingrediente, ou se for ingrediente único, no painel principal ou nos demais painéis, certo? Essa informação sobre os genes doadores também tem que constar no documento fiscal, de modo que essa informação acompanhe o produto ou ingrediente em todas as etapas da cadeia produtiva. Então, sempre que você estiver comercializando um produto transgênico ou que tenha um ingrediente transgênico, essa informação tem que acompanhar também, tem que estar presente também nos documentos fiscais, tá? Os alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais alimentados com ração contendo ingredientes transgênicos deverão trazer no painel principal, em tamanho e destaque previstos no artigo 2, a seguinte expressão: nome do animal alimentado com ração contendo ingredientes transgênicos ou nome do ingrediente produzido a partir de animal alimentado com ração contendo ingredientes transgênicos. Então, isso a gente também precisa analisar, tá, gente? Então, se eu produzo, sei lá, um hambúrguer, que aquele boi de onde veio o hambúrguer foi alimentado com ração que tem transgênico. Eu tenho que escrever no painel principal, em tamanho e destaque igual, eu teria que escrever o que contém os ingredientes, escrito o nome do animal. Então, no caso, não vou falar tipo, o Zezinho, não é esse tipo de nome do animal. É tipo, bovino alimentado com ração contendo ingredientes transgênicos. Ou então o nome do ingrediente, por exemplo, carne moída produzida a partir de animal alimentado com ração contendo ingredientes transgênicos. Então isso tem que estar avisado, tá? Eu sei que tem uma discussão muito grande se esse gene transgênico da ração passa para carne, que vai chegar na gente e tal. Existe essa discussão, tem gente que fala que não chega, mas está previsto aqui no artigo 3 do decreto 4.680 que a gente precisa dar esse aviso também no rótulo, tá? Mimosa alimentada com ração contendo ingredientes transgênicos. Não é assim, tá? Ai.
A Mari falou, a análise é muito cara e são poucos laboratórios que fazem e alguns não fazem para todas as espécies. Já trabalhei com produtos assim e sempre optávamos por seguir os documentos dos fornecedores. Mari, tudo bem, mas aí você estava seguindo um documento dos fornecedores e eu acredito que os seus fornecedores façam essa análise, né? Eu já falei aqui que há uns 4 anos atrás, ou mais talvez, eu trabalhei na Eurofins, que é um laboratório super respeitado, é tipo líder de mercado no quesito análise de alimentos. E lá eles fazem análise, sim, de transgênicos de todas as espécies permitidas e mais algumas aqui no Brasil. E assim, essas maiores importadoras e exportadoras de grãos, pelo menos, elas, cada leva, cada lote, cada container que chega, eles fazem análise de transgênicos, sim. Então tem esse controle e as análises existem. Tudo bem que elas são caras, gente, mas faz parte do processo. Tem que fazer, tá? Não tem pra onde correr. Inclusive, tem uma matéria bem recente, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, de 2016, então de nem 4 anos atrás, não, foi de janeiro, de 4 anos atrás, que fala de, 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcas bem grandes que foram multadas por não rotular transgênicos corretamente. Então, essas marcas de mistura para bolo, mistura para panqueca, biscoito recheado, salgadinho, biscoito recheado e bolo artificial, de marcas bem grandes mesmo, tomaram multas por rotular transgênico errado. Então, assim, passaram por fiscalização, foi feita análise e tinha, sim, OGM ali. Então, multa de 277 mil, 458 mil, 382 mil, 389 mil, 426 mil e mais de R$1 milhão para uma das empresas por multa por rotular transgênico errado. Então, o que é mais caro? Você pagar uma multa de 1 milhão ou você fazer uma análise de transgênico para rotular corretamente? Né? Então é isso. Fora que, além de você pagar uma multa pela fiscalização, se ficar provado que tem transgênico ou não, o seu consumidor pode te multar. Pode te processar, tá? Por falta de informação. Então, não é uma economia muito boa de se fazer, essa da análise. Onde posso ver essa legislação? Então, o decreto está no site do Planalto. Na verdade, esse decreto e essa instrução normativa interministerial tem no site do MAPA, pode procurar lá no Cisleges, dá para acessar. E essa portaria que fala sobre o símbolo do transgênico é do Ministério da Justiça, mas eu acho que você acha no site da Anvisa e do MAPA também, tá? Então, seguindo, a gente precisa falar quando o animal foi alimentado com ração contendo ingredientes transgênicos. Eu confesso que eu nunca reparei nessa declaração, nunca me chamou a atenção isso num rótulo, mas precisa, né? Às vezes pode ser também por causa daquele negócio de 1%, então quando fazia análise não tinha 1% lá, não sei, agora talvez a gente comece a ver mais. Eu não sei se vocês repararam, mas sei lá, desde que saiu esse ofício, de um tempinho pra cá, a gente começou a ver muito mais produtos que antes não rotulavam transgênico rotulando. Então é por causa disso, porque tem menos de 1% e agora precisa. A Ali falou: Aline, essa declaração do animal deve estar no painel principal? Sim, painel principal. É o que tem no e-mail de hoje. O que você tá falando, Maíra? Que e-mail? Tô perdida, perdi alguma parte do assunto. A Mirelle, tem algum limite para o não transgênico ou sempre será ausente? Sempre será ausente para declarar não transgênico. Eu vou falar sobre quando a gente pode falar que o produto não é transgênico, tá? Mas agora, como não tem mais esse limite de 1%, tem que ser ausência total. A Fernanda falou, numa fiscalização da Mondelez aqui em Curitiba, acessei várias...
Acessei várias análises de transgênico, mas fiquei com vergonha de perguntar quanto era. Não é barato, gente, mas eu acho que tipo... é que eu não vou saber, né? Eu trabalhava lá 4 anos atrás. Primeiro que eu não vou lembrar direito. Segundo que... eu não vou lembrar. Mas talvez R$ 200 por gene. Era alguma coisa assim. As minhas amigas que trabalham na Eurofins ainda podiam estar aqui pra dar um respaldo, fazer um merchan, né? Aproveitar essa vibe. Marido que está aí, fala pra Marielle ou pra Laís entrarem aqui pra já dar uma luz pra gente, pra galera ir lá fazer análise na Eurofins. Depois vou cobrar esse merchan. Tá, então voltando, a gente precisa avisar quando a mimosa foi alimentada com ração contendo transgênico. Aos alimentos e ingredientes alimentares que não contenham nem sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, será facultada a rotulagem. Nome do produto ou ingrediente livre de transgênicos, desde que tenham similares transgênicos no mercado. Então, gente, presta bem atenção, ó. Artigo 4º do Decreto 4.680, tá? Não é que eu posso colocar, não contém transgênicos gigante, transgênicos free, GMO free, esse não é transgênico, aqui não tem transgênico. Não é assim que faz a rotulagem quando é livre de transgênicos, tá? Então, o artigo 4º é bem específico. Alimentos e ingredientes que não contenham nem sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados será facultada, ou seja, será opcional, a rotulagem. Nome do produto ou ingrediente livre de transgênicos, desde que tenham similares no mercado. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem muito transgênico? Soja e milho. É isso que tem transgênico aqui, via de regra. Então, não adianta eu pegar um negócio que é de arroz e falar que ele é livre de transgênicos, porque não tem um similar de arroz transgênico no mercado. Mas qual que é a... como que eu posso chamar? Qual que é a brecha da legislação e de interpretação e tal? O que eu posso considerar similar? Existem salgadinhos de milho transgênico. Eu vou fazer um salgadinho de arroz e falar que é livre de transgênico porque o similar de milho é transgênico. Então, você pode dar meio que de um João sem braço e falar que é similar porque ambos são salgadinhos. Mas eu entendo que similar é o seguinte, eu tenho esse salgadinho de milho transgênico. Aí eu pego e desenvolvo um salgadinho de milho não transgênico. Então, nesse caso, eu vou poder falar sim que ele é livre de transgênicos. Mas como? Escrevendo o GMO free gigante, não contém transgênicos gigante? Não, gente, é o nome do produto livre de transgênicos. Então, o que eu escreveria aqui? Aqui onde está escrito salgadinho de milho e aí tem o símbolo de transgênico e depois contém milho transgênico, eu escreveria salgadinho de milho livre de transgênicos. Aqui na denominação de venda, ó, que está espelhado para vocês, mas que dá para entender. Então, ao invés de escrever salgadinho de milho, depois contém milho transgênico e o símbolo de transgênico, eu colocaria salgadinho de milho livre de transgênicos, porque daí eu tenho um similar transgênico no mercado, tá? O exemplo do salgadinho de milho que você demonstrou, se o óleo de soja for feito de soja transgênica, eu preciso também informar o gene dessa soja na lista de ingredientes? Sim, se o gene transgênico tiver aqui no produto final, precisa sim, tá? Se fosse usado um óleo transgênico, daí aqui ia estar escrito contém milho e soja transgênicos, e aqui depois do óleo de soja ia estar escrito também os genes transgênicos ali dele, tá? Normal. Não tem problema se forem duas coisas. Nossa, gente, só eu tô falando hoje? Vocês não estão falando muita coisa? Até cansei. Então, nessas condições, a gente pode falar que é livre de transgênico, tá?
Aqui na instrução normativa, eu acredito que eles não falem nada sobre isso. Mas aqui na instrução normativa, eles falam sobre... fala assim, ó. Aos alimentos e ingredientes item 5.1 da instrução normativa interministerial 1. Aos alimentos e ingredientes alimentares que não contenham nem sejam produzidos a partir de OGM é facultada a declaração da expressão livre de transgênicos, desde que atendam os seguintes requisitos. Existam similares transgênicos no mercado brasileiro e seja comprovada a ausência de transgênicos no produto ou ingrediente alimentar mediante documento de certificação reconhecido pelos órgãos oficiais competentes. Então não basta falar que é livre de transgênicos, você tem que provar a ausência de gene transgênico ali, tá? Então é outro caso onde você precisa de análise, você precisa de documentos que comprovem a ausência. Aqui, ó, eles já falam que fica facultada a declaração no rótulo da expressão livre de transgênicos. Eles já não falam tão especificadamente que é nome do produto. Mas o que vale mais, gente? Um decreto ou uma instrução normativa? Quem faz vida de rotulagem sabe, a gente tem aula sobre hierarquia das legislações. E decreto vem antes de instrução normativa, tá? Então, se no decreto fala que tem que ser o nome do produto e depois livre de transgênicos, a gente segue o decreto, apesar da instrução normativa ser só rótulo, pode pôr no rótulo a expressão livre de transgênicos. Mas mesmo se a gente for querer usar a instrução normativa, tal, é livre de transgênicos, gente. Eles deram uma expressão para você usar. Então é igual o contém não contém glúten. Não é gluten free, 0% glúten, aqui não tem glúten não entra aqui, nada disso. É não contém glúten, assim como é livre de transgênicos. Não é zero transgênico, GMO free, aqui não tem transgênico, não gostamos de transgênicos e tal. É livre de transgênicos, beleza? A NutriV Consultoria... Gente, eu tô cansada real, que horror. Perguntou, como funciona a análise? Se faz por gene? Sim, você pode fazer por gene, se eu não me engano, por combinação de genes. A Eurofins tem... Gente, eu vou falar da Eurofins porque é onde eu trabalhei, onde eu tive contato com a análise de transgênicos, tá? Então, você pode pedir por gene ou por, tipo, genes comuns ao milho, e aí você já testa todos, ou um gene específico. Gente, vocês querem saber mais sobre análise de alimentos? Eu posso trazer as minhas amigas que trabalham na Eurofins aqui para participar de uma live comigo. O que vocês acham? Vocês topam? Querem isso? Ou não querem isso? Não interessa a análise? Me conta aqui se vocês querem. Manda tipo, sim, queremos live sobre análise. Ou então tipo, não, obrigada. A análise tem algum nome específico ou é só solicitar uma análise para transgênicos? Olha, eu sei que se você mandar um e-mail para a Eurofins, ou eu preciso fazer análise de transgênico em milho, ou em soja, ou em tal coisa, elas vão saber do que se trata e elas vão te atender. Agora, em outro laboratório, eu já não sei, de fato. Item 5.2, tá? Da INI 1, falando sobre o livre de transgênicos. Então, precisa ter um similar transgênico no mercado e tem que ser comprovada a ausência de transgênico mediante documento de certificação reconhecido pelos órgãos oficiais competentes. Além desses requisitos, o fornecedor do produto ou ingrediente alimentar deverá, em caso de fiscalização, comprovar a ausência da proteína e de outras substâncias resultantes da modificação genética, conforme método de amostragem e análise laboratorial. Então, tipo assim, se você passar por fiscalização, você tem que comprovar que realmente o seu produto é livre de transgênicos, tá? Então tem que ter toda essa documentação. Seguindo aqui, já estamos terminando esse decreto e a gente vai para a lei. As expressões pode conter soja transgênica e pode conter ingrediente produzido a partir de soja transgênica
deverão, conforme o caso, constar no rótulo, bem como a documentação fiscal dos produtos que se refere... Calma, me perdi. Ah, tá. Então, existem... Eu não vou entrar muito nesse detalhe pra gente poder ir pra lei que é mais geral. Mas aqui no artigo 5º ele fala sobre colocar a expressão pode conter soja transgênica ou pode conter ingrediente produzido a partir de soja transgênica, se a soja ou o ingrediente a partir dela produzido for de uma região tal. Enfim, isso aqui é bem específico, mas vale a pena ler depois, mas é porque já tá acabando o tempo, eu preciso falar da lei ainda. Aí ele fala aqui que, tipo, isso, se você infringir o que está disposto nesse decreto, as penalidades vão estar previstas em tal lei e tal, beleza, é isso que importa do decreto. E aí aqui na IN1, também vai falar mais dessa questão pontual da soja transgênica lá, se a gente vai falar pode conter soja transgênica ou pode conter ingrediente produzido a partir de soja transgênica, que essa informação pode ser inserida por etiqueta, e aí fala das regiões e tal. Então é isso, de regra geral, tal no final foi ótimo, mas é que é uma coisa bem específica, então não vou perder tempo com isso. Vocês querem a live sobre as análises? Glúten não entra aqui, amei essa expressão. Não use, Cris, não use. Tá, então vocês querem live sobre análise. Vou anotar. Deixa eu já anotar aqui. Agora eu preciso convencer uma das duas a aparecerem aqui. Mas beleza. Live sobre análises. Ok. Eu vou fazer essa live sobre análise respondendo perguntas de vocês, então, pra eu não trazer uma das duas aqui e ficar falando um monte de coisa que vocês não querem saber, tá? Então eu vou combinar com elas um dia e aí eu abro uma caixinha de perguntas, vocês mandem perguntas sobre análise, o que vocês querem saber, tipo assim, que análise que eu tenho que fazer, como que eu preciso pedir, como que chama, como que é feito, enfim. Aí vocês mandam e eu trago elas aqui para responder, beleza? Então, voltando aqui para os transgênicos, gente, a gente tem então o decreto 4.680 e a instrução normativa interministerial número 1, que trata da rotulagem geral de transgênicos, né? Como a gente tem que tratar esses alimentos transgênicos, como a gente tem que rotular, quais todas as especificações. E aí, dentro desses dois, tanto da instrução normativa quanto do decreto, eles falam sobre um símbolo que, tipo, ia ser definido depois, certo? Esse símbolo foi definido lá na portaria número 2658 de 2003. Então, justamente, ela foi feita para definir o símbolo que trata o artigo 2 do decreto lá 4.680, e ela foi feita para isso, para definir o símbolo. Então, o âmbito de aplicação. Eu sempre falo, gente, que é importante ler o âmbito de aplicação, porque é no âmbito de aplicação que a gente vai saber onde isso é aplicado, certo? O presente regulamento se aplica de maneira complementar ao disposto lá, tanto no decreto quanto na instrução normativa. E tem o objetivo de definir a forma e as dimensões mínimas do símbolo que comporá a rotulagem tanto dos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, embalados como nos vendidos a granel ou in natura. Então, além da gente falar sobre as espécies de genes doadores, tanto no granel quanto no in natura, a gente também precisa colocar o símbolo de transgênico. Então não basta só informar as espécies, a gente também vai ter que colocar o triângulo amarelo com o Tzinho dentro, tá?
A Thalita falou que a risada foi sem querer. Eu sempre vejo umas risadas aleatórias no chat, aí eu fico pensando, gente, do que será que eles estão rindo? Será que eu falei alguma bobeira? Será que rolou alguma coisa aqui no chat que eu perdi? Eu sempre fico pensando na risada. Que bom que você me avisou que foi sem querer, Thalita. Então, o símbolozinho também vai no a granel e no in natura, que sejam produzidos ou que contenham organismos geneticamente modificados, como trata o decreto, né, que fala também sobre as espécies. Então, deixa eu ver. Aí ele define aqui o que é o símbolo, o que é rotulagem, o que é painel principal. Então, o símbolo terá a seguinte apresentação gráfica nos rótulos a serem impressos em policromida. Aí ele fala, aí ele traz tanto a imagem do símbolo colorido, né, que é essa aqui, triângulo amarelo com o Tzinho preto, ou também uma versão preto e branco, se o rótulo for impresso em preto e branco, né, no caso de etiqueta e tal. Que aí é exatamente isso aqui, só que ao invés desse fundinho amarelo, o fundinho é branco. Então tem o triângulo e o T preto e o fundinho branco. Mas isso, gente, só quando o rótulo inteiro for em preto e branco, tá? Se o seu rótulo for colorido de alguma forma, tem que usar o amarelinho. O símbolo deverá constar no painel principal, em destaque e em contrastes de cores que assegurem a correta visibilidade. O triângulo é equilátero, ou seja, né, gente, triângulo equilátero, lados iguais. Aí ele dá aqui padrões cromáticos, então, tipo, que a letra T tem que ser 100% preta, que o fundo tem que ser 100% amarelo. Aí ele dá qual é o tipo de fonte da letra T, então tem todas essas definições aqui. E aí vem a parte maravilhosa dessa legislação, que é o quê? A Beth mandou aqui o triângulozinho, é quase esse triângulozinho aí, só substitui esse pontinho de exclamação por um T e teríamos o triângulo dos transgênicos. Aí aqui no item 4, essa legislação, essa portaria é bem pequenininha, ela é bem só para definir os padrões mesmo do símbolo. Vem dimensões mínimas. E aí, eles facilitaram a nossa vida? Claro que não, porque não é para ser fácil, não pode ser simples, né? Então tá escrito aqui, a área a ser ocupada pelo símbolo transgênico deve representar no mínimo 0,4% da área do painel principal, não podendo ser inferior a 10,82531 milímetros quadrados, tá? Ou isso significa um triângulo com laterais equivalentes a 5 milímetros. Então é isso, gente. Tipo, você tem que ocupar no mínimo 0,4% da área da sua embalagem total. Então o símbolo tem que ter aqui 0,4% da área total da embalagem, sendo que ele não pode ser inferior a 10,82531 milímetros quadrados, que significa um triângulo com laterais equivalentes a 5 milímetros. Deixa eu ver se tem uma régua aqui, que eu vou até medir agora esse triângulo aqui. Nossa, eu tenho uma régua que eu não entendo ela. Então, esse triângulo tem 2 centímetros, ele está ok. Desde que 2 centímetros represente pelo menos 0,4% do painel principal, coisa que eu não vou medir nesse momento. Ele tem pelo menos mais do que 5 milímetros. Todo mundo, fácil, hein? O símbolo transgênico deverá ser empregado mantendo-se em toda sua volta uma área livre equivalente a, no mínimo, a área da circunferência que circunscreve o triângulo, passando pelos 3 vértices e com o centro no circuncentro. Gente, quem que não entendeu isso aqui? Pelo amor de Deus, fácil compreensão. O que os órgãos exigem da gente? Que a linguagem seja clara, de fácil compreensão, que qualquer um possa ler e tal.
Então, assim, lembrando, né, a legislação é pública, qualquer um pode ler. O consumidor, ele pode abrir aqui e tentar entender o símbolo do transgênico. Ele vai entender que o símbolo do transgênico deve ser empregado mantendo-se em toda a sua volta uma área livre equivalente a, no mínimo, a área da circunferência que circunscreve o triângulo, passando pelos 3 vértices e com centro no circuncentro. Qualquer consumidor vai entender isso, gente. Eu tenho certeza que todos vocês entenderam da primeira vez que eu li. Mas é isso, gente. É como se a gente tivesse que fazer um círculo aqui em volta do triângulozinho, né? Faz um círculozinho aqui em volta, pegando os 3 vértices do triângulo, e isso tem que ser uma área livre, né? Até para nada atrapalhar, ficar em cima do símbolo, para ele ficar bem em destaque ali, bem mais ou menos sozinho no cantinho dele. É tipo isso. É muita geometria. Isso é pra gente lembrar quando a gente falava lá na escola: ah, o que eu tenho que saber que é um triângulo equilátero? Eu nunca vou usar isso. Ah, o que eu tenho que saber que é uma circunferência, um circuncentro, um vértice? Eu não vou usar isso. Vai usar para entender a legislação de transgênicos. Ou quando você menos espera, só faltou ele fazer uma báscara aqui para você descobrir alguma coisa. Queridos empresários, não produzam com transgênicos para facilitar a nossa vida. Para facilitar é para dar uma melhorada também, né? Mas, gente, é quase impossível a gente achar alguma coisa que seja de milho e de soja que não seja transgênico hoje em dia. Qualquer um pode ler, mas poucos entenderão, exatamente. Eu fico pensando que o consumidor vai medir uma embalagem para saber o tamanho do triângulo de um transgênico. Mas se vocês estiverem lá no mercado e aí você vê um consumidor assim, ó, com uma reguinha aqui, ai, qual que eu vou... Você sabe que ele leu a legislação de transgênicos e tá querendo saber, né, se tá certo ou não, o direito do consumidor, não é mesmo? É isso, gente. E aí depois ele vai falar a expressão que trata o artigo 1, o inciso 1 do artigo 2 do decreto, lá 4.680, deverão observar o quanto estabelecido pela RDC 259 de 2002 ou norma equivalente à substituta. Enfim, né? Tá falando da denominação. Mas é isso, gente. Via de regra é só isso. Rotulagem de transgênicos. Mas, olha, bem na hora. O Instagram acabou de começar a contar meus 2 minutos finais. Mas é isso, gente. Pontos importantes. A gente sempre tem que colocar o triângulo no painel principal. Lembrar dessas medidas. Falar que contém o ingrediente ou que é transgênico, que é um produto transgênico. E colocar as espécies doadoras. Tá? Via de regra é isso. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Eu sei que eu estou competindo com lives muito boas de sertanejos que estão tendo agora. Obrigada a vocês que estavam aqui, que queriam aprender sobre transgênicos. Lembrando que essa live não vai ficar salva, mas que um dia ela aparece lá no YouTube e aí vocês vão poder ver de novo, tá bom? Anotei aqui pra vocês, pra fazer a live sobre análises. Vou falar com as meninas e aí deixo avisado. Tá bom? E amanhã, gente, a gente vai ter uma live muito legal com uma participação super especial da Tagre de Dúvida de Consultoria. E a gente vai falar sobre a rotulagem na consultoria, como oferecer esse serviço, como complementar esse serviço, como a gente pode trabalhar com isso, né? Então, para as consultoras de plantão vai ser uma live muito legal e para quem não é consultora vale a pena também, porque vai que, né? Vai que não dá para fazer uma renda extra aí. Então é isso, gente. Um beijo, boa noite. Obrigada mais uma vez a todo mundo que estava aqui e a gente se vê amanhã. Beijinho!